Zolpidem é uma das medicações mais usadas no mundo inteiro para o tratamento de insônia. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês quais são as principais indicações, como usar a medicação corretamente e os possíveis efeitos colaterais. Então, vamos lá. O M-tartarato de zolpidem é uma medicação que tem um efeito sedativo e a principal indicação é na indução do sono, ou seja, para aqueles pacientes que deitam e demoram, às vezes, 1 ou 2 horas para conseguir pegar no sono. Ou então para aqueles pacientes que têm despertares noturnos, principalmente no início da noite. Às vezes deita para dormir às 10 horas e meia-noite, 1 hora da manhã acorda e não consegue dormir novamente. É uma medicação que atua principalmente no neurotransmissor GABA, que é um neurotransmissor que diminui a atividade cerebral. Nesse receptor GABA, a medicação atua especificamente no receptor GABA-A, na subunidade alfa-1, que é uma subunidade específica para a sedação. Isso, diferentemente dos benzodiazepínicos, como Frontal, Rivotril, atuam também em outras subunidades, como alfa-2 e alfa-3, que têm um efeito maior na parte de relaxante muscular e ansiedade, que o zolpidem não atua nessa parte. É uma medicação que muitas vezes é usada em pacientes internados em hospital. O paciente está com dificuldade de dormir porque está internado e é usado durante esse período de internação. E muitas vezes é usado em pacientes que têm transtornos de depressão ou ansiedade, que quando começam um tratamento com antidepressivo, com ansiolítico, o paciente tem dificuldade de dormir. Aí usa o zolpidem durante um período inicial de tratamento, até o ansiolítico fazer um efeito que às vezes demora 1 a 2 meses. Uma das principais vantagens do zolpidem é que é uma medicação que tem início de ação rápida. Ou seja, quando você toma a medicação, em 20 a 30 minutos já começa a vir aquela sonolência. Então, a indicação é que o paciente tome a medicação e vá para a cama, que não fique vendo televisão ou fazendo outras coisas. O tempo de duração do efeito é por volta de 3 a 4 horas, mais ou menos. Então, para aquele paciente que tem uma insônia no final da manhã, que acorda 5, 6 horas da manhã e não consegue dormir mais, não é a medicação mais indicada. E esse tempo de duração de 3 horas aproximadamente é uma vantagem da medicação, porque não deixa o paciente acordar com aquela sensação de sonolência excessiva, de ressaca, porque o remédio não está fazendo mais efeito, diferente também de outras medicações, como benzodiazepínicos. E, portanto, como é uma medicação específica para esse receptor sedativo, existe um menor risco de dependência quando a gente compara com os benzodiazepínicos. As apresentações mais encontradas na farmácia são de 5 e 10 miligramas, algumas sublinguais, outros que são orodispersíveis, outros são comprimidos normais, e tem 2 formulações diferentes também, que são a de 6,25 miligramas e a de 12,5, que são de liberação prolongada. Que nesses casos o efeito dura um pouco mais de 3 horas e pode ser beneficial para esses pacientes que têm acordado mais no final da noite. Em relação aos efeitos colaterais, os mais comuns são sonolência, tá? Que é o que a gente espera para os pacientes, mas alguns pacientes têm sonolência excessiva. Então, isso é muito individual de cada pessoa. Outros efeitos que podem acontecer também, como dor de cabeça, tontura. Tontura, então, a gente tem que tomar cuidado com pacientes idosos, tentar usar doses mais baixas, porque podem ter tontura e ter quedas noturnas. Amnésia é um efeito que a gente vê até relativamente comum, a pessoa às vezes atender o telefone de madrugada, conversar com alguma pessoa, e no outro dia não lembrar o que falou, não lembrar nem que atendeu o telefone. Alguns efeitos gastrointestinais, como diarreia, náusea, e raramente a gente vê alguns pacientes tendo com relatos de alucinação. Então, algumas recomendações para o tratamento de insônia. É importante a gente sempre ter um diagnóstico correto para saber se o paciente tem uma insônia primária ou é uma insônia secundária, ou outro tipo de doença, como um transtorno ansioso, um transtorno depressivo, que é muito comum a gente ver isso. Sempre tentar usar a medicação por um curto período de tempo, não usar durante a gestação ou a amamentação. E nos pacientes idosos, a gente deve sempre tentar usar a dose mais baixa, que é de 5 miligramas, e não passar de 10 miligramas pelos riscos de sedação excessiva ou queda. Se vocês têm alguma dúvida em relação ao zolpidem, por favor, deixem aqui nas dúvidas e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até mais.